É leveza nesse sentido, sabe? Quando você trabalha e mesmo que trabalhe muito, você vê que valeu a pena. Escolhi ter um negócio para ter mais liberdade, flexibilidade, porque senão não faria sentido para mim. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Mente de Empresária. Esse vai ser o nosso último episódio de 2025. Eu sou a Jessie, estrategista de conteúdo, estrategista de marca, mentora de negócios e fundadora da Arcana. E eu sou a Alana, estrategista de conteúdo, fundadora da Elara e também mentora de social medias. E hoje a gente vai conversar, acho que é um tema super importante até pra gente fechar o ano, né? Que é sobre como empreender com leveza. Será que é possível empreender, ter um negócio que é sustentável, que gera lucro e ainda assim cuidar da nossa vida pessoal, da nossa saúde? Será que a gente consegue segurar todos os pratinhos? Eu vejo muito pessoas falando assim no TikTok, né? Principalmente quando você fala assim, leveza. Não existe empreender com leveza, porque para você ser uma empreendedora de sucesso, ter uma empresa de sucesso, você precisa ralar muito. E leveza não existe quando você tá crescendo. E eu discordo totalmente, porque eu, pelo menos, sou uma pessoa que se eu não tivesse a leveza nos meus dias, eu não conseguiria empreender. E eu acho que a gente já empreende justamente para ter, eu acho, uma leveza e um equilíbrio. Porque se eu não quisesse, eu estaria, sei lá, trabalhando ainda como CLT, não teria realmente um negócio. Eu escolhi ter um negócio para ter mais liberdade, flexibilidade, porque senão não faria sentido para mim. E o que a gente quer trazer no episódio é justamente esse equilíbrio. Não quer dizer que sempre vai ser fácil e que sempre vai ser leve. Vão ter momentos que vai ser mais trabalhoso, que você vai ter que dar um sprint maior, que vai ser mais cansativo, que você tem um projeto e que você vai ter que abrir mão, talvez, de algumas coisas. E mostrar que isso é normal, mas que mesmo nesses momentos, quando você faz coisas que você gosta, você consegue sim ter ainda assim uma leveza nos seus dias, não é o dia. E tem muita gente que confunde, né, a leveza com preguiça ou não fazer as coisas. E não é isso. A leveza não é você não fazer e deixar, eu vou ficar sentada aqui esperando que os clientes caiam no meu colo. Não é isso. Não é confundir. Então, acho que essa é a nosso propósito central, né, desse episódio. Sim, para mim leveza é entender o que você disse, né? Que tem momentos de pausa que a gente consegue olhar mais para a vida pessoal, para as nossas prioridades enquanto CPF. Tem os momentos que a vida pessoal precisa sim ficar de lado e a gente precisa focar muito no nosso negócio, mas é entender acima de tudo quais são os nossos limites, tanto quanto pessoa quanto como empresária, né? Eu Uhum. até comentei esses dias nos stories que eu estava fazendo um planejamento estratégico e analisando, e aí eu fui olhar o de 2024 e lá no de 2024 eu vi a análise de 2023. E quando eu fiz o de 2023, que eu coloquei algumas metas para que eu fiz essa análise assim de 2024, eu vi muito como eu estava 100% presa ao negócio, né? E Uhum. eu senti que eu não tinha propósito mais. E aí eu até comentei bastante isso esse ano durante as mentorias, enfim, durante o trabalho, que quando a gente perde o propósito da coisa, tudo fica muito mais difícil. E eu não tinha propósito porque, na verdade, eu não tinha vida, não era o trabalho, é que eu só trabalhava. E Sim. aí você só trabalha, só trabalha, só trabalha, você não sabe o seu porquê. Por que você está fazendo aquilo? Né? Se você, beleza, eu tô fazendo isso porque eu quero ganhar dinheiro, mas se você só ganha dinheiro e não consegue aproveitar, se você só ganha dinheiro, mas não tem tempo para descansar, se a tua saúde tá no lixo, né? Você não consegue, não faz sentido você ganhar Uhum. dinheiro. Sim. Então a gente precisa sempre nos lembrar do porquê, e leveza para mim é isso. É entender que às vezes o nosso limite é a gente vai precisar parar porque a gente chegou ao nosso limite, né? Seja de CPF, tô muito cansada, essa semana eu vou precisar descansar um pouco, dormir um pouquinho mais, parar de trabalhar mais cedo. Ou entender o limite do negócio também, né? Por mais que a gente quer crescer, quer faturar e tudo mais, às vezes a gente precisa também parar, respirar, reajustar o processo, né? E Sim. leveza é isso, é entender que nem sempre a gente consegue seguir o plano, por mais que a gente desenhe um plano perfeito que não vai acontecer quando a gente empreende. Sim. E não é essa questão de moleza, né, tipo: não é porque eu não vou trabalhar e tudo mais". Sim. E uma coisa que me veio na cabeça agora é que tem pessoas que são workaholic de natureza, né, elas amam trabalhar, elas vivem para o trabalho, mas não são quem teve sucesso não é todo mundo que não são todos que são workaholics. Tem pessoas que também, têm esse equilíbrio e também tiveram sucesso. Sim. Então você não precisa ser necessariamente um workaholic para dar certo ou para ter uma empresa de sucesso. E até, a gente conversou muito esse ano também sobre a questão do lifestyle business e também o growth business. Tem os dois formatos. E os dois formatos, eles têm um propósito diferente e têm uma forma de trabalhar diferente. Então, o Sim. lifestyle, você pode ainda assim ser muito bem sucedida, ganhar muito bem, mas ter uma equipe mais enxuta, trabalhar talvez menos, um pouco. O growth business não, é aquela pessoa que quer ter uma empresa gigante, vários funcionários, muitos clientes. E tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, entendeu? E eu Exato. acho que isso que é a diferença. Hoje em dia não existe mais uma fórmula pronta, não. Você tem que trabalhar
todos os dias da semana, 24 horas por dia para você ter sucesso. Não, hoje eu acho que até o digital trouxe muito isso. Hoje a gente consegue trabalhar de casa, tendo essa tranquilidade, por exemplo, né, como a gente trabalha com os nossos clientes em casa, eu posso escolher ter um dia off se eu quiser, mas eu posso Sim, escolher também trabalhar sábado e domingo se eu quiser também. sim. E é isso que para mim é a mágica do empreendedorismo. Escolher quando você quer trabalhar. Tem dias que você não tá produtiva. E tudo bem, eu posso escolher dar uma pausa hoje no meu negócio, não vai cair, não vai entrar em ruínas se eu pausar um pouquinho. Eu Sim. posso ter um dia off e no final de semana já aconteceu inúmeras vezes. A gente tá conversando e, eu tô trabalhando até mais tarde hoje, ou no sábado eu vou ter que trabalhar. E durante a semana, às vezes, ter algum momento de descanso. E isso pra mim é a maravilha, assim, do empreendedorismo. Isso é leveza. E outra coisa que é leveza pra mim também é ter momentos de leveza no meu dia a dia. Então, por exemplo, a academia é uma coisa que eu não abro mão de manhã. Eu começo meu dia indo pra academia. Eu começo a trabalhar um pouco mais tarde do que eu começaria normalmente. Eu posso ter uma pausa maior no meio do dia, quando me sinto ali um pouco cansada. Então a leveza pra mim é isso, é ter momentos, mesmo aquele dia mais intenso, né, quando a gente estava ali pra lançar o podcast, a gente fez nosso evento, eram momentos que a gente estava trabalhando muito, mas eu não deixei de ter esses momentos mais leves no meu dia pra ter mais equilíbrio, porque senão eu ia chegar lá no evento, no lançamento do podcast, extremamente cansada e não iria Sim. ser produtivo, sabe? E isso foi uma coisa que eu demorei muito para aprender, porque 2024 foi um ano que eu quase tive um burnout, eu estava muito workaholic. Eu sou essa pessoa workaholic de natureza, Uhum. eu amo trabalhar, eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço. Só que, e aí, nessa de querer, né, crescer o negócio e tal, apesar de não me imaginar, assim, nossa, uma empresa com 50, sei lá, 500 funcionários e tal, não dessa forma, mas claro, a gente quer crescer, Uhum. quer trabalhar, eu tava nesse movimento de expansão. E aí eu tava tão preocupada em negócio, 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 preciso vender, preciso ser vista, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, que o meu CPF, ele foi pro ralo. E 2024 foi esse ano, assim, de eu olhar e não saber mais quem era a Jessie, eu não tinha mais hobbies, eu sempre falo, né, esse ano eu bati a minha meta das minhas leituras do ano, mas ano passado eu não li 2 livros durante todo o ano. Isso Uhum. é super recente, né, a gente tá aqui Sim. conversando de coisa que aconteceu há um ano atrás. E por que que eu não consegui ler? Porque eu não tinha tempo pra nada, eu só Uhum. trabalhava, 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 e isso me deixava menos produtiva, né. Eu demorei muito a entender que se eu não me cuidasse, que se eu não olhasse pra mim, pra minhas necessidades, não entendesse o que me deixa produtiva, né, que é, por exemplo, hoje Uhum. fazer atividade física, ter momentos off, eu faço aula de teatro, poder fazer a minha leitura todo dia, entender que descansar vai me deixar mais produtiva. Se eu não tivesse entendido tudo isso, talvez eu não tivesse aguentado É. 2025, porque foi extremamente exaustivo, a gente fez muitas coisas diferentes. A gente viveu várias primeiras vezes, né, com o evento, com o podcast, e tudo isso gasta muita energia. A gente precisa estar bem para viver essas Uhum. coisas. E então, acho que 2025 uma coisa muito assertiva que eu fiz foi isso, priorizar 100% o CPF. Nos momentos certos, né? Entendendo que às vezes a gente tem que sim deixar de lado, mas não deixar de lado aquilo que é inegociável. 100%, né. O que é inegociável para mim? Inegociável é comer bem, que eu sempre tive dificuldade de manter uma boa alimentação. Então eu ia passar praticamente a pão. Como é Uhum. que você vai ser produtiva comendo pão o dia Sim. inteiro, né? É, chega uma hora que custa caro, na verdade, né. Sim. Porque beleza, você fez ali talvez a empresa crescer e tal, teve muito resultado, mas chegou uma hora que teu corpo não aguentou. Aí ou você gasta às vezes em mais, em médico, com saúde, com até a questão de terapia, porque você entrou num burnout, e vai Sim. custar muito mais caro se você não se cuidar enquanto você pode, né. Sim, então é entender o que que é realmente essencial, né. Acho que existem inegociáveis no negócio e na vida, e esses são inegociáveis, Uhum. mas tem outras coisas que a gente precisa aprender. Até você falando, eu me lembrei que eu fiz um post, acho que foi começo do ano, que eu coloquei assim, "Eu não quero trabalhar de TPM", Ah, e sim. não quer dizer que eu não eu nunca vou trabalhar quando eu tiver TPM, né, no meu ciclo. Mas quer dizer que às Uhum. vezes, a gente sabe, né, a gente que é mulher sabe que na TPM os nossos hormônios são todos à flor da pele. Então, Uhum. tem dias que você não tá com vontade de fazer nada, assim. Eu tenho dias que eu tô no chão, eu não quero falar com ninguém, eu quero ficar embaixo das cobertas, sabe, chorando em posição fetal. Essa é a minha vontade. Comendo chocolate. Sim, pelo amor de Deus. E aí, não se cobrar tanto, se Uhum. organizar também tua agenda, tua vida. Nem sempre é possível. Claro que tem dias que a gente não tá Sim, bem e precisa trabalhar mesmo assim. faz parte, né. Mas entender que muitas vezes a gente não precisa se cobrar tanto, sabe? Que tá tudo bem. Que é o que você disse, tá tudo bem. Às vezes no meio da semana, tô muito ruim hoje, tô com muita cólica e tal, não vou trabalhar, eu vou trabalhar menos. E aí, talvez precise trabalhar no sábado. E tá tudo bem, não se cobrar Sim. tanto por isso, né? Pela essa alta performance. Porque às vezes nem faz tanto sentido assim pra você, pro Uhum. teu negócio, enfim. E não vai fazer tanta diferença no processo. Vai fazer mais diferença Você pausar. você pausar, né? Uhum. E aí ter esse
esse resultado, porque você vai estar descansada, produtiva, enfim, se sentindo mais confiante, porque mexe muito com a nossa autoestima também. Quando a Sim, gente tem esses momentos de pausa, de lazer, né? A gente fica mais feliz. E do que você, às vezes, ficar ali trabalhando, 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 não vê o fim daquilo, não vê mais propósito naquilo que você faz. Aí trabalhou para ter liberdade, não tem liberdade nenhuma, porque tá é, presa no teu negócio, numa rotina exaustiva, fazendo algo, às vezes, que nem faz sentido. Porque geralmente, quando a gente tá trabalhando demais, a gente não consegue ver para onde crescer. Então, muitas vezes, tá sim, trabalhando, 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 mas tá estagnada, no sim, mesmo lugar, né? é. E é aquele. Acho que a gente já trouxe esse conselho, nem sei em quantos episódios, que é do livro Essencialismo, Ah, sim, aí vai ter que ser vai virar nosso slogan. é, Que não é porque você tá em movimento que você tá crescendo, né? exatamente. Então, É, entender isso. eu ia até comentar que, porque eu vim do CLT, né? Então, acostumada a trabalhar das 8 da manhã às 6 da tarde. E eu vejo que hoje eu ainda gosto de ter essa rotina de trabalho. Então, tipo, eu gosto de ter um horário para começar a trabalhar. Até foi uma coisa que a minha psicóloga me falou, de ter um horário para começar e um horário para terminar. Eu ainda gosto de ter esses horários. E eu me cobrava muito se eu não, tipo assim, nossa, terminei de trabalhar às 4 da tarde, não tenho mais nada pra fazer na minha lista de tarefa. Não, mas eu tenho que ficar aqui até às 6 da tarde. E aí, às vezes, na verdade, depois você entende e fala assim, não, na verdade, não é a quantidade de tarefas que você faz ou de horas que você trabalha. Às vezes você fez, por exemplo, sei lá, entregou uma mentoria de 2 horas. Você faturou ali muito mais do que fazer um monte de tarefas no dia que não vão te levar a lugar nenhum. Sim. E aí eu comecei a olhar pra minha agenda e falei, nossa, eu faço tanta coisa que não me leva a lugar nenhum. E as coisas que poderiam estar me dando resultado eu não faço, porque não dá tempo ou porque eu deixei pra depois. Então é saber escolher ali, isso entra até em questão de gestão de tempo, de prioridades, né? Saber o que é prioridade pra você e nos dias que talvez você não esteja tão bem. E agora no final do ano eu fiz isso, né? Tava um pouco cansada, parece que acumula tudo, né? Por mais que a gente tenha um ano leve, foi um ano muito bom em relação à minha vida pessoal também, mas o cansaço vem, né? Eu acho que é inevitável pra todo mundo. São mais coisas pra gente fazer, né? A gente deixa tudo adiantado pra tirar o recesso e tudo mais. E eu parei e falei, nossa, eu tô fazendo muita coisa que eu nem precisaria estar fazendo. E eu tirei várias coisas da minha agenda. E aí eu vi e falei, nossa, tô trabalhando menos. E eu falei, olha só. E não fez diferença nenhuma no final do dia, no final da semana, no final do mês. Então, às vezes, a gente precisa dar uma olhada pra nossa rotina e tirar os excessos. Porque não é porque você tá trabalhando bastante, muitas horas, que aquilo tá te trazendo resultado. Sim, com E às vezes esses certeza. momentos de pausa são muito mais importantes. Tô até assistindo o story de uma menina que eu gosto de acompanhar no Instagram. Ela falou assim: Nossa, eu tô trabalhando menos e tô muito mais criativa. Eu tive uma ideia pra não sei o quê. E eu falei, gente, às vezes é essa ideia que você tá precisando pra falar que vai dar uma virada de chave, às vezes, no teu negócio. E a gente não se dá espaços pra ter essas ideias, principalmente a gente que lida com criatividade. E a gente não lida só com a criatividade, mas a gente Sim, lida com toda a burocracia e administrativo e tudo mais, gestão. sim. Então, a tua mente, ela precisa estar leve pra você conseguir pensar em soluções e tudo mais. Sim, a parte estratégica, ela não vai nascer do absoluto nada, né. É. É o que a gente fala até em relação à criação de conteúdo, a pessoa fala assim: "Ai, porque eu tenho muita dificuldade, eu não consigo ter ideias, eu paro pra fazer e não sai nada e tal", mas ela para pra fazer quando? Depois de ter Uhum. trabalhado o dia Um dia inteiro, inteiro. tá cansada, exausta, na hora de descansar ela quer criar conteúdo. É. E estratégia, seja pra crescimento, seja pra qualquer coisa, a gente não vai criar do absoluto nada, né. Não tem um botãozinho que você liga e pronto, agora eu sou super estratégia, agora eu estou criativa. Então você Uhum. tem que criar espaços realmente para Momentos. isso, né. E aí que entra a leveza, isso que é leveza. Então É. leveza é ter equilíbrio na sua rotina. E aí pra gente já até continuar o nosso assunto, que equilíbrio também não é um equilíbrio, não é uma linha perfeita, não é uma linha tênue, né, que o equilíbrio é sempre da mesma forma, isso não é equilíbrio. Equilíbrio é uma série de desequilíbrios, é Uhum. entender que às vezes você não vai segurar todos os pratinhos e tá tudo bem. Às vezes você vai ter que se dedicar mais ao negócio e vai ter que deixar a sua vida pessoal um pouco de lado, talvez se abdicar de alguns finais de semana. Outras vezes você vai ter que priorizar um pouco mais a sua vida pessoal, seja por saúde, seja por família, seja porque você realmente precisa de um descanso, e o teu negócio, naturalmente, talvez não vá tão bem naquele momento, e que tá tudo bem. Você tem que entender o que que é essencial para você naquele momento, para te fazer tanto crescer, quanto ficar bem, né, com a sua vida Uhum. pessoal, com a sua família, enfim. O que que é essencial naquele momento? Eu vejo muitas mães, né, principalmente, que se culpam. A gente não é mãe, mas a gente, né, convive com várias mães, Clientes, tudo e aí mais. acabam se culpando muito. Por quê? Porque tem o filho e aí também querem voltar. Lembrei agora, até tive uma cliente, começo esse ano, que ela me falou que ela estava tentando engravidar agora e ela Uhum. queria dar uma pausa na empresa dela, é uma esteticista. E aí, quando ela teve o primeiro filho, ela disse que era a maior culpa que ela carrega, porque quando ela teve o primeiro filho, ela voltou a trabalhar e ele tinha, acho que 15, 16 dias. É que a empreendedora geralmente não tem licença É, maternidade, né? Você quer continuar recebendo sem continuar sim. trabalhando. Mas no caso dela, foi por quê? Porque ela não quis delegar.
E aí, É. tipo assim, ela queria estar na cadeira, né? Ela é Uhum. dentista, na verdade, trabalha com harmonização facial. E aí ela queria estar na cadeira, então ela foi pra lá, só que é a maior culpa da vida dela, porque ela não aproveitou o filho, porque então às vezes é entender realmente que naquele momento, claro, você vai faturar menos, isso vai ter um impacto talvez no seu negócio, você não tem uma Sim. equipe, né, pra sustentar aquele trabalho, mas que isso não vai te fazer um fracasso, né? Não vai Sim. fazer de você uma fracassada, que nossa, eu errei, nossa, sou uma péssima empresária e tal, porque agora eu tô priorizando meu filho, por exemplo, né? São momentos, são fases, tudo passa, né? Então é entender o que que é prioridade pra você naquele momento e que o equilíbrio é uma série de desequilíbrios. Você vai, em alguns momentos você vai conseguir manter as coisas mais organizadas, em outros momentos você vai ter precisar escolher o que que é essencial pra manter agora e que ninguém, nem você, nem a gente, nem ninguém consegue manter tudo numa linha tênue, né? É É. humanamente impossível. E a gente precisa entender isso. Acho que esse é o mais difícil no empreender, porque a gente tá sempre se cobrando. Hoje, ainda mais cedo, Sim. antes do podcast, a gente tava falando sobre isso, né? Como às vezes a gente sempre cai naquela da síndrome da impostora, né? Você faz, e aí às vezes você acha assim, não, às vezes você até pensa, nossa, agora sim, agora Vai. eu sou empresária, agora não sei o quê. Aí do nada você tá lá assim, meu Deus, o que que eu Acontece tô uma fazendo? coisinha, é a vozinha, né? O anjinho e o Sim. diabinho. Aí qualquer coisa que acontece, você fica assim, meu Deus, É. o que que eu tô fazendo na minha vida? Ai, será que isso aqui vale a pena? O que que eu tô fazendo de errado? Porque eu e a Alana, né, o nosso mastermind do WhatsApp, olha, É sempre a mesma coisa. sempre. Aí eu vou lá e mando mensagem pra ela essa semana ainda, né? Vou lá e mando um monte de mensagem pra ela, ai, tá acontecendo isso, parece que eu não tô fazendo nada certo. E não sei o que, não sei o que. Então, assim, é normal, tá? Acontece Sim, com com você, todo mundo. acontece com a gente, acontece com todo mundo. A diferença é que na internet a gente tá acostumado a ver só o lado bonito das coisas, A né? gente não mostra não expõe nossa Sim. vulnerabilidade, eu também nem recomendo, às vezes a gente não pode expor ali a ferida aberta, né, você não sangra em tanque de tubarões. Tem coisas que não faz sentido compartilhar, Sim. mas ok, passou, a gente compartilha, mas são coisas que acontecem, né, tipo, eu não vou compartilhar lá no story na hora que eu estiver pensando e reclamando, né, Sim. mas depois eu posso vir com uma reflexão ou falar de que eu passei por Sim. isso, até pra gerar uma identificação, né. Exato. E é isso, às vezes a gente não vê os bastidores, mas tem problema em todos os bastidores, independente do Ó, independente do os tamanho do erros, né, em negócio. tempo real aqui. Uma coisa que eu me lembrei aqui sobre a leveza, é que o que me ajuda a ter uma rotina mais leve é ser organizada, ter a organização e o planejamento. Ah, isso é Isso faz verdade. muita diferença, porque, por exemplo, em agosto eu passei um mês que me deu eu fiquei doente, me deu um ataque de sinusite, fiquei o mês todo mal. Em novembro, me deu de novo sinusite e eu também tive a perda de um familiar meu. Só que isso, nesses momentos, o que me ajudou a manter também a minha empresa e manter a minha constância e tudo mais, foi a organização e o planejamento. Porque você também é, né? Então a gente é muito organizada com os processos, com a nossa empresa, com as tarefas, e a gente é muito antecipada também. Então, quando acontece o imprevisto, eh, você já tá meio que preparada pra isso, sabe? Não tá com as coisas atrasadas, você não tá com as coisas em cima da hora, você sempre tem um prazo, você faz com antecedência. Então também isso te dá mais tranquilidade pra você enfrentar esses períodos que vão acontecer, imprevistos, eles vão acontecer, isso é fato. Sim. Então, nesses momentos que eu lembro que em agosto eu estava com muita dor de cabeça, então eu não conseguia trabalhar muito bem. Mas a minha pauta estava organizada, então não acaba que não acumula tanto. E agora em novembro, mesma coisa. Então eu acho que estava organizada. Então não dá tempo de você entrar assim, ficar com aquele caos mental, né? Você tá com as coisas organizadas, tá com as coisas em dia. Então talvez acumule um pouco, mas às vezes eu falo, nossa, tô com muita coisa pra fazer. Mas na verdade, sim, acumulou, mas assim, não tá atrasado, os clientes nem percebem às vezes que deu algum Sim. problema, porque está adiantado e está organizado. Que é o essencial, né? Exatamente. Então, ter uma lista, né, de organização ali, uma lista de prioridades, de tarefas do dia. Aí, quando acontece algumas vezes algum imprevisto, eu sempre olho o que que eu posso deixar pra depois e o que que realmente eu preciso fazer agora. E aí eu foco, tipo assim, tem uma tarefa que eu não posso deixar pra amanhã. Então, eu vou fazer essa, depois eu me livro pra Sim. fazer realmente pra descansar, pra tirar um dia off. Então, isso faz muita diferença pra você ter leveza no teu dia a dia. Porque a leveza não é tipo assim, ah, acordei e tá tudo bem. Tipo, vai acontecer. Tipo, todo dia tem algo imprevisto, algum problema. Então, a leveza é justamente você ter ferramentas pra te ajudar quando esses imprevistos acontecem, né? Sim. Tem inclusive no livro do Essencialismo, também eu adoro esse livro. Muito bom. Fiz até de press kit pros meus clientes esse ano. Criei uma narrativa em cima desse livro, porque eu acho que assim, todo empreendedor deveria ler esse livro. Se você não leu, só leia. Isso. Ele é muito bom. E uma das coisas que ele fala é sobre que o essencialista, ele cria tempo, né? Então ele prevê, como que é? Ele prevê os imprevistos. Isso. Então, assim, você se prepara para que vocês não tem como saber o que vai acontecer, mas a gente sabe que pode acontecer. Então, Que você tem vai que acontecer. estar preparado, né? Isso. Então, não colocar, por exemplo, que é uma coisa que a gente já falou,
em outros episódios, que às vezes colocar muita tarefa para o mesmo dia. Porque Uhum. pode acontecer um imprevisto no meio daquele dia. Pode ser que aconteça, sei lá, teve uma crise de sinusite, e aí não Sim. conseguiu trabalhar. Se você tem muita, muita, muita coisa pra fazer naquele dia, vai acumular mais tarefas. Você vai ficar sentindo mais sobrecarregada, pressionada a fazer, enfim. Então é colocar tempos reais, né? Que a gente já falou sobre gestão de tempo, colocar tempos reais para fazer essas tarefas, mas também entender que os imprevistos eles podem acontecer. Então, como que você pode estar preparada para isso? No nosso caso, por exemplo, que a gente trabalha com criação de conteúdo, a gente sempre trabalha com um mês de antecedência, né? Para os clientes. Então, agora, final de ano. Como que eu vou tirar um recesso no final de ano? Eu só consigo tirar o recesso no final do ano porque lá em setembro eu comecei a planejar esse recesso. Então, a gente organizou, adiantou todos os conteúdos para que fique tudo agendado, organizado, planejado, e a gente tira o recesso em paz, porque também não adianta você É. não trabalhar e ficar com a cabeça lá, meu Deus, porque tal coisa eu não Quando eu fiz. voltar, vai ter muita coisa pra É, fazer. exato. E aí, esse negócio da prioridade de tempo que você falou, eu gosto muito também, que às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa, geralmente quando tem alguma coisa fora de casa pra fazer, né, você Uhum. sai achando que vai levar meia hora, leva Sim. 3. E aí quando volta, vai olhar a lista de tarefas, nossa, tinha, sei lá, 4 coisas pra WhatsApp fazer, bombando. exato, e não tem tempo hábil pra fazer aquilo ali. E aí eu sempre gosto de eu entender realmente, isso aqui Uhum. é urgente, eu preciso fazer agora, eu posso deixar para amanhã. Aí eu reorganizo tudo dentro das tarefas da semana. Às vezes eu pego uma tarefa que estava lá para sexta, por exemplo, era uma tarefa, sei lá, para fazer um processo que não é tão importante agora. Uhum. Eu jogo aquela tarefa para outro dia, mais tarde. E aí a tarefa que era de hoje eu coloco para sexta-feira. Então eu vou reorganizando. E aí uma coisa que me ajuda muito quando eu tô, não sei se vai ajudar vocês, mas me ajuda muito quando eu tô me sentindo, às vezes, meio procrastinadora, tipo, não tô bem, mas eu preciso fazer. Nossa, sabe aquela tarefa chata, às vezes, que você é obrigada a fazer e não tem como escapar? Aí eu gosto de colocar sempre no cronômetro. Isso Uhum. meio que me pressiono, sabe? Eu penso assim, não, eu tenho que terminar isso aqui a tempo, né? Às vezes, até pra continuar trabalhando, fazendo outras coisas que tem que fazer. Então eu coloco o cronômetro e aí começo a fazer aquela tarefa. Às vezes coloco uma musiquinha, uma vela também, né? Que eu Uhum. já até dei essa dica em outros episódios, que eu gosto pra trazer concentração e tal, se ambientar ali. E isso me ajuda muito, porque aí eu tô vendo o tempo correr, então eu não fico perdendo muito tempo. Aí eu, Sim. sabe, faço as coisas que tem que fazer. Mas, enfim, é entender realmente o que é prioridade, urgente, e se planejar, se organizar, independente do que você trabalha. Talvez você pense assim, nossa, mas tal coisa trabalho acontece todo dia. Tudo bem, mas como que você pode deixar isso mais organizado, né? Uhum. Sei lá, trabalha com parte de estética. Será que já não dá para deixar os kits que você utiliza, de creme, de vela, sei lá, essas coisas já num lugar mais próximo, né? Já adiantado, o material conferir antes do atendimento, se já tem tudo na sala. Tipo, você pode fazer pequenas coisas, ajustes na Uhum. rotina, que vão facilitar muito, né? Precisa confirmar os horários do dia seguinte, o horário de reunião. Será que você não consegue fazer isso com uma semana de antecedência, sei lá, um dia antes? Então, é organizar pequenas coisas que você vai facilitando ali, parece que não faz muita diferença. Tipo, eu vou sentar lá para trabalhar, por exemplo, eu encho 2 garrafas d'água de manhã, quando eu sento já às 8 da manhã, eu já coloco lá 2 litros de água. Por quê? Porque se eu não colocar, eu não vou. Ou eu vou levantar pra tomar água e vou me perder fazendo outra coisa. Uhum. Tipo, eu vou pegar o celular, ou eu vou sentar no sofá, vou brincar com a Malu, você já perde um tempo ali. Ou eu vou ficar com sede e não vou tomar água, Sim. sabe? Então, são pequenas coisinhas que você, às vezes, Ajuda, né, no dia a dia. organiza, assim, e te ajuda a se manter, né? Nesses dias também que às vezes tá um pouco mais, não tá tão produtiva, tem alguma outra demanda ali que foge um pouco do controle, enfim. São pequenas coisas Sim. que você pode fazer que vai facilitar, né, o teu trabalho ali naquele dia. Em dias corridos também, eu tento não. Às vezes é difícil, mas assim, tentar colocar leveza nesses dias corridos. Então, quando é um dia, por exemplo, aconteceu semana passada, eu precisava fazer um projeto e assim, sabe quando você tá procrastinando? Você pega o celular e você olha e não flui a ideia. Meu Deus do céu, parece que é pior. Eu peguei, falei, quer saber? Eu vou dar 5 minutos de pausa. Eu vim aqui na sala, fiz um café, comi um pedacinho de chocolate, sentei na sacada, fiquei ali olhando pros passarinhos. Eu falei, nossa, o tempo tá passando normal, a Terra continua Sim. rodando, eu tô aqui ansiosa por nada. Então, assim, voltei, o que a gente tava falando hoje, de romantizar, às vezes, a rotina. Eu gosto bastante de romantizar, então ligar ali, acender, né, uma vela, ligar uma luminária, colocar uma música que me inspira, sabe, preparar o ambiente. Isso me ajuda também a focar, sabe, colocar ali uma tarefa, olha, vou me comprometer, pelo menos finalizar essa tarefa, o resto posso deixar pra depois. Porque senão você acaba também meio que se acostumando, talvez, a viver naquela correria, naquela coisa, com coisas que às vezes nem precisava estar Sim, com pressa. Então, ter esses momentos de descanso, de pausa, de olhar, é importante pra você voltar ao teu centro, voltar ao teu equilíbrio. sim. E às vezes eu me percebo muito que às vezes eu tô fazendo as coisas na correria
E eu paro e penso: "Nossa, por que que eu tô na correria? Nem precisa". Às vezes eu vou, tipo, no mercado, falo: "Meu Deus, preciso fazer rápido, porque pra quê? Eu sou dona do meu próprio negócio, eu não preciso fazer as coisas na pressa, não tem um chefe lá me esperando pra voltar a trabalhar". Então, às vezes é entender isso, sabe, a mentalidade de quem era CLT acho que é muito presa, né, no tempo, e bater ponto, e não sei o quê. E às vezes eu me pegava muito quando eu era CLT, às vezes eu tinha terminado minha agenda do dia, e eu falava: "Nossa, tem que ficar aqui mais 1, 2 horas ainda esperando, porque não tenho o que fazer". E às vezes não tinha mais nada que fazer. E tendo uma empresa, na verdade, a gente entende que sempre tem uma coisa nova pra fazer. A lista de tarefas nunca acaba. Sempre tem um processo pra melhorar e tudo mais. Só que se você não se coloca também esses limites, você vai trabalhar em 24 horas por dia. Sempre vai ter coisa pra fazer. Então, também é entender os limites ali, colocar limites. Ano passado também eu estava muito, atribulada com muitas coisas pra fazer e minha psicóloga me falou assim: "Olha, coloca um momento pra você parar de trabalhar, defina um horário, tenta cumprir isso, terminou de trabalhar, trabalha em casa, né, então tô com a roupa ali, vai tomar um banho, faz esse momento de realmente parar de trabalhar, para que você desligue do trabalho, Sim. para que você possa ter, que seja meia hora antes de dormir, ler um livro, fazer algo que vai te desacelerar, para você realmente, porque senão, gente, não é sustentável a longo prazo, sabe. Então acho que é importante ter esses momentos, assim, de pausa no dia, na semana, e principalmente Sim, nesses momentos que é corrido, ter esses momentos também pra você não viver nessa ansiedade, porque senão você nem consegue sim. aproveitar o momento. Imagina se a gente vivesse na ansiedade ali do evento, a gente nem ia conseguir aproveitar o evento, porque você está extremamente cansada. E agora no final do ano, quando a gente tá no recesso, também eu pensei isso, não adianta eu me matar de trabalhar 2 semanas antes, ou 1 mês antes, só pra pausar 2 semanas. Vai ser pior, porque daí nem vai conseguir descansar direito. Então ter essa organização realmente ajuda, né, nesses períodos. E pra voltar também do recesso, pra não voltar com aquele caos, né, vai estar Sim. organizado. Então a gente não precisa voltar, tipo assim: "Meu Deus, fiquei 2 semanas de férias e agora voltei, meu Deus, vou ter que trabalhar o triplo". Também não é saudável, né, então, Uhum. acho que são esses equilíbrios que a gente tem que encontrar na nossa rotina empreendedora. Sim. Não, isso que você falou sobre pausa estratégica é muito importante, assim. Até essa semana, né, que aconteceu um problema ali, e aí eu mandei a mensagem pra Lana, contei a situação e tal, 2 dias depois se resolveu. E aí eu falei pra ela: "Nossa, fiquei ansiosa por nada". Se Sim. fosse daí eu ainda disse pra ela assim: "Ainda bem que eu tenho um pouco mais maturidade agora, porque se fosse, sei lá, ano passado, eu passaria 3 dias chorando por nada, né". Por nada, Então é a gente entender que às vezes o caos ele tá só na nossa mente, realmente. é verdade. As coisas não estão, o mundo não vai acabar se você não fizer aquilo naquele momento, teu negócio não vai acabar, não vai acontecer nada drástico, tá tudo bem. E você tá tão ansiosa, tão preocupada, tão preocupada, tão preocupada que você não consegue ver que tá tudo bem. Então é parar, respirar, por exemplo, aconteceu esse problema, era uma coisa que ia mexer com o faturamento, que ia mexer com os meus planos agora para janeiro, mas ainda assim eu fui lá, respirei fundo e pensei: "Tá tudo bem, já aconteceu em outros momentos, eu já passei por isso antes, eu já sei como lidar, não é o fim do mundo", sabe. Eu tenho um caixa estruturado, então é que aí vem a questão da organização, né, que a organização e Uhum. planejamento também nos permitem respirar, porque também se você não tem organização e É, planejamento, aí é você vai ter que difícil, surtar né. mesmo. É, não vai ter que ficar ansiosa mesmo. Mas quando a gente consegue, se organizar, planejar, entender o próximo passo, né, por mais que Uhum. ele talvez não seja tão certinho como a gente imaginou que seria, não siga o plano, mas você consegue, respirando fundo, você consegue entender que tá tudo certo, você vai dar conta, já aconteceu antes, porque muitas vezes a gente tá tão ali ansiosa, preocupada e tal, que você não consegue ver que o problema nem é tão grande assim, né. É. A gente aumenta o tamanho do problema. Então eu acho super importante essa questão das pausas estratégicas. Se você viu que tá muito cansada, muito estressada, muita coisa pra fazer, se permita parar, por mais que pareça que não dá, porque às vezes tem dias que a gente pensa: "Meu Deus, não posso parar. Se eu parar pra ir no banheiro agora, vai atrasar uma Desmoronar. tarefa, né". Mas se permita parar, separa um momento ali do teu dia, pensa com calma sobre o teu negócio, sobre o que você está fazendo, quais tarefas estão tomando tempo. Se você está colocando energia, até dei uma aula sobre processo esses dias e falei bastante sobre isso, que às vezes a gente coloca muita energia no que não leva a gente para lugar nenhum, né. Uhum. Se o que a tua energia ela tem que estar no teu ponto de força. O que que vai transformar o teu negócio? Então analise o cenário que você está vivendo hoje, se você está fazendo coisas que realmente vão te tirar do lugar ou se você está só perdendo tempo, fazendo mais do mesmo, coisas que podem ser delegadas. E aí aqui eu até queria trazer um ponto importante, porque às vezes a gente também fica muito sobrecarregada e não consegue achar leveza na nossa rotina, porque quer fazer tudo sozinha. Também. E não tem como crescer um negócio saudável
sozinha. Porque Uhum. você, até um ponto você vai, né? Acho que todo empreendedor quando começa, a maioria, pelo menos, começa só com o sonho, né? Muitos nem dinheiro, foi nosso caso, né? Nem Uhum. dinheiro para investir no negócio no início tínhamos. Mas a gente vai e faz tudo e faz acontecer. Só que chega um ponto do negócio que sozinho você não vai mais, além daquilo que você já foi. Uhum. Então você precisa delegar, precisa ter uma equipe. Eu tava conversando com a Sônia ontem, quando a gente tava vindo pra Floripa pra gravar o podcast, exatamente sobre isso, sobre como agora eu consigo respirar e faturar mais e produzir mais, porque eu tenho pessoas trabalhando para mim. Porque eu tô aqui Sim. gravando o podcast 10 horas da manhã de uma quarta-feira, enquanto a minha equipe tá cuidando dos meus clientes, enquanto eu sei que o WhatsApp tá sendo respondido, que os posts do dia estão entrando, que o conteúdo tá sendo feito, que tudo tá seguindo o cronograma, sabe? E que é processo, né? Você precisa, de novo, planejamento, organização. Então, delegue, não tenha medo de delegar, porque eu sei que às vezes é difícil, você acha talvez que, ai, ninguém vai fazer como você, que você faz melhor, que, ai, é difícil treinar, e não sei o que, as pessoas não estão comprometidas, mas eu acho que muitas vezes é o nosso medo que fica colocando desculpas, né? É. E aí fica colocando a culpa no mercado, a culpa nas pessoas, e a culpa às vezes é da gente mesmo. Então a gente tem Sim. que assumir essa responsabilidade e entender que para crescer e para ter um negócio saudável, para você ter tempo para cuidar de você também, da sua família, enfim, para você ter um negócio que é sustentável a longo prazo, você vai precisar delegar. Sim. E assim, aquela história que é um clichê, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. E faz muito sentido, principalmente no começo. Que o começo, justamente, você depende, o negócio depende mais ali da dona, no caso, né? A gente não tem uma equipe e de pessoas para tomarem nosso lugar, no caso, de decisões e tudo mais. Então, se você não cuida de si, é muito provavelmente o teu negócio também não vai pra frente, porque o negócio ainda tá muito ligado com a gente. E a gente também ainda tá nessa fase, ainda não tem pessoas para Sim. tomarem decisões por nós. Então, se a gente tá com a cabeça muito focada ali, e eu não falo só da questão de operacional, mas na cabeça muito ansiosa, e preocupada e sem esses momentos de equilíbrio, muito provavelmente você vai tomar decisões piores nesses momentos, porque você tá pensando mais na questão emocional. E é muito não existe, eu não conheço pessoas que são 100% racionais, a gente sempre vai pender pro lado emocional, né? Até a gente tava falando a questão da inspiração, de como às vezes acontece uma coisa que sai do planejamento, a gente já se desmotiva. E o ser humano, ele é assim. Então, não tem como não estar ligado com as nossas emoções, essas decisões e tudo mais. Então, é importante cuidar do nosso CPF e da nossa mente também. Eu sempre falo, né, que às vezes o cansaço mental, ele é muito pior do que o cansaço físico. Porque o cansaço físico, trabalhei o dia inteiro, no pesado, de pé. Você vai pra casa, toma um banho, você deitou, você descansou, no outro dia você tá bem. O Sim. cansaço mental, eu, né, que trabalho muito com o celular, é um cansaço que você chega assim, meu Deus do céu, você não sabe mais pra onde ir. E aí você vai descansar, tem até a questão dos tipos de descanso, né? Então, eu vi, por exemplo, quem trabalha muito com telas tem que fazer um descanso Ativo, mais né? ativo, então caminhar, ficar sem celular. Às vezes não é passar o dia vendo série que vai te descansar, às vezes vai te cansar mais. Sim. Então, entender quais tipos de descanso você precisa naquele momento e também incluir isso. Então eu tenho até, acho que faz umas 2 semanas, eu tirei um final de semana que foi ótimo, assim, pra descansar. Eu tava tão cansada que eu fiz tanta coisa naquele domingo, eu fiquei sem celular praticamente. Eu fiz a gente deu no mapa, né, aquele sachêzinho pro Escalda-Pés. Eu fiz o Escalda-Pés, eu fiz minha unha, eu fiz uma hidratação no cabelo, fiz um banho premium, fui caminhar na beira-mar sem celular, só com o fone, escutando música, assisti um pouco de série, limpei a casa, organizei os armários. Gente, foi um descanso que no final do dia eu tava assim tão, nossa, parece que agora eu realmente descansei. Porque é aquele descanso que o meu corpo estava precisando, minha mente também. Então, não ficar no celular. Eu tento, no final de semana, às vezes até a Jessie manda mensagem, eu nem vejo. Porque eu realmente coloco o celular, só vejo se é uma coisa muito urgente. Mas eu evito ao máximo ficar no celular. E olha só, esse ano também consegui bater minha meta de livros. Na verdade, até superei a meta, eu tinha colocado acho que 14, eu li 20. E aí, justamente, porque nos momentos que eu estava no celular, eu tentei trocar por um livro. Isso não quer dizer que eu não uso o celular, eu uso até bastante. Eu queria diminuir meu uso no TikTok, principalmente. Mas, como a gente troca esses momentos, e às vezes você pensa que você não tem tempo. Mas se você Sim. começa a colocar na ponta do lápis, você vê que sim, você tem muito tempo ainda, mas você não tá usando ele da melhor Você maneira. não tem a prioridade às vezes, né? E você acha mais fácil pegar o celular e ficar ali rodando o feed no Instagram, no Sim. TikTok, do que ler, do que parar e ler um livro que talvez eu tenha que pensar um pouco. Uhum. Mas tento colocar livros ali de romance, livros mais leves, que realmente vão fazer minha cabeça ir para outro lugar.
e coisas manuais também ajuda muito, né, a natureza e tudo mais. Então é entender realmente que, às vezes não é porque você não tem tempo, eu vejo muito bem a questão do conteúdo, não tem tempo, mas se você for ver, você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas no celular por dia. Será que realmente você não tem tempo ou você tá só gastando seu tempo com outras coisas? Sim. Então eu entendo que sim, tem questão de prioridade, mas muitas vezes a gente precisa parar e olhar pra nossa rotina e entender onde você tá gastando tempo demais que não precisaria. Sim, aqui eu queria até trazer 2 pontos, um sobre os livros e outro sobre o financeiro, até não estava na nossa pauta, mas acho que é legal trazer. Dos livros eu tinha colocado uma meta de 15 e eu li 19 até agora. E aí eu sempre compartilho os livros que eu Uhum. tô lendo, né, eu compro muito livro também. Até ontem recebi uma mensagem assim: "Ai, quero saber todos os livros que você tem na tua estante pra ontem". As pessoas falam: "Meu Deus, como é que você consegue ler tanto?". "Ai, eu não consigo. Ai, se eu li 2 livros na minha vida inteira foi muito", Nossa, é. sabe. E elas acham que é meio que mágica também. É. Só que na verdade, primeiro que não é mágica, e segundo que é só questão de realmente você parar, pegar um livro e começar a ler. E às vezes as pessoas acham também, tipo assim: "Nossa, não, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho o Uhum. dia inteiro, não sei o que, não sei o quê". Mas a gente também trabalha o dia inteiro. Sim. E às vezes a minha leitura é 10 minutos no dia, Uhum. sabe. Às vezes é o passeio que eu vou levar a Malu fazer xixi, e eu ando com o livro, assim, lendo e vou passeando com ela, sento um pouquinho no sol. É 10 minutos por dia, não é que eu fico 3, 4 horas Olha, só todo lendo. dia ali só lendo, estudando, quem dera, gostaria. É. Mas não é o que acontece, né, não é a realidade. Só que é isso, é entender que às vezes o momento e é pouquinho tempo por dia, Uhum. né. É a mesma coisa para Que é o tal da atividade física. constância, né. Sim, é isso. Que tem dias que você não vai conseguir ler, mas assim, se aconteceu comigo esse ano, eu tinha uma meta também de treino, né, eu queria fazer 200 treinos por ano, faltam 6 pra eu atingir minha meta. E eu teve momentos ali, agosto e novembro, como eu falei no início, eu não consegui, me exercitar tanto. Mas como eu tinha um banco, eu tinha treinado muito nos outros meses que eu estava bem, tipo, meio que ficou elas por elas, sabe, eu fiquei com uma reservinha ali de dias a mais, então não esses dias que eu não treinei, não afetou meu resultado. Então é muito sobre isso também, entender que você vai construindo ali uma gordurinha, digamos assim, quando precisar, você tem ali pra uma reserva, né, não vai te fazer Sim, falta. exato. E aí que eu ia entrar no financeiro agora. Porque pra gente ter rotina com leveza, a gente precisa sentir dinheiro. É, o dinheiro Também tira tem isso. tira a paz, né, se você não É. tem dinheiro. Nossa, assim, eu lembro muito, principalmente quando eu era CLT, quando eu comecei a empreender também, mas quando era CLT era mais, assim, que chegava todo final de mês, assim, aquele momento de pagar as contas, meu Deus, eu entrava em desespero, né. Ou porque faltava dinheiro, ou porque às vezes não faltava, mas, tipo, também não sobrava R$ 1 pra comer um X. E aí você fica naquela pilha, assim, o mês inteiro, né, "Nossa, eu tô trabalhando muito e tal, e não tem dinheiro, não sei o quê", e aí faz cartão de crédito, no meu caso, né, fazer cartão e empréstimo e, meu Deus, aquela loucura. E quando eu comecei a empreender, aí já faturava um pouco mais, mas eu achava que era meu salário, né. Quando eu comecei a empreender, eu, sei lá, nos primeiros meses, ali, uns R$ 5.000, já era muito mais que o meu salário CLT. Depois foi pra 10, né, foi uma escadinha. E aí também eu já pensava assim: "Nossa, agora eu ganho R$ 10.000". Daí Uhum. na época não tinha prolabore, aquela coisa toda. E ainda assim, sempre o problema do dinheiro. Então eu percebi, e foi uma coisa que só investindo muito, ó, pega a dica que é de graça aqui, que a gente investiu muito para ter esse conhecimento, investi bastante em consultorias financeiras e tudo mais, que eu precisava ter um bloco de conduta, né, que eu fizesse toda semana, então eu acompanho o meu dinheiro, não tenho medo de olhar para o dinheiro, às vezes a gente tem medo de olhar para o que está gastando. Abrir, né, o É, e fatura do a cartão. aham, exato. A gente precisa acompanhar o dinheiro, né, o dinheiro é um negócio vivo ali, ele está acontecendo, ele faz parte do teu negócio. Então toda semana eu paro, eu olho para o meu financeiro, o que que entrou, o que que saiu, quanto é que tá Uhum. agora a minha receita desse mês, porque faturamento não é lucro, às vezes você tá até faturando bem, mas não tá recebendo, porque é muito parcelado, porque, né, Uhum. algo nesse sentido, que acontece com a gente, por exemplo, vendemos lá um contrato de social media, R$ 30.000, mas você vai receber ali 2.500 por mês, né, então, Sim. não vai entrar aqueles R$ 30.000 uma vez só. Então acompanhar o dinheiro, olhar para esse dinheiro e entender que a gente precisa de uma reserva de emergência. Então, né, que seja 3 meses do que custa o teu negócio, né, mensalmente. Teu negócio custa R$ 15.000 por mês, então que seja R$ 45.000 guardados. Mas trabalhar, né, que seja pouquinho, que às vezes a gente não guarda também, que esse também é um erro, né. As pessoas não fazem as coisas porque elas acham que tem que ser perfeito, tipo: eu não vou Uhum. investir meu dinheiro porque eu só tenho R$ 50", mas começa com R$ 50, Melhor do que né, é nada. melhor do que nada, assim. É a mesma coisa a leitura, não precisa ler É, 1 hora por dia, lê 5 minutos. 10 Então páginas. exato, e aí quando você organiza o teu financeiro, que você começa a olhar como o teu negócio está girando, para onde está indo o teu dinheiro, isso também te motiva e te deixa tranquila, traz segurança, né. Uhum. E aí isso traz leveza, porque não É. tem como a gente também
parar e aí a gente falou ali, de olhar para o teu negócio, entender que às vezes você vai ter que deixar o negócio um pouco de lado e tal, se você não tem um dinheiro para te sustentar em algum Porque imprevisto, daí né. vai, tipo assim, prejudicar outra coisa, né, você vai ficar Sim, mais ansiosa porque não vai ter exato. dinheiro pra pagar as contas. Então acho que olhar para o financeiro é um ponto É verdade. principal, assim, que a gente às vezes evita muito. E é isso, que não é a nossa culturalmente falando, né, a não Uhum. ser que você já venha talvez de uma família que tenha mais poder aquisitivo, não é o meu caso, mas culturalmente falando, eu não cresci numa família onde se falava sobre dinheiro. Sim. Eu nunca soube quanto minha mãe ganhava de salário, né, quanto custava as coisas da casa, eu não tive essa educação financeira. Então isso me prejudicou muito na minha juventude ali, né, Uhum. até a época da faculdade. E aí no empreender acabou me prejudicando também, porque eu também tinha esse acho que é medo, né, É, é medo do dinheiro, é as crenças de escassez, é tudo isso. Até não ter ouvi uma familiaridade. semana essa semana passada, conversando com um amigo, e ele falou assim que às vezes a gente quer crescer olhando pra crença de escassez. Tipo, você quer ter sucesso olhando pra escassez. E Uhum. aí isso mexeu um pouco comigo, né, e aí o exemplo que ele deu foi, tipo, você quer ter sucesso, você quer ser visto, e você sabe que você precisa ir num evento, por exemplo. Mas você não vai no evento, porque senão você vai ter que comprar uma roupa nova para ir no evento. E aí, claro que tem momentos que talvez a gente não pode realmente fazer esse investimento, mas tem outros momentos que a gente precisa ter essa reserva que nos permite fazer esse Investir, né, investimento, pra depois você ter para o que retorno do exato, para que investimento. você tenha o retorno, para que você seja visto, para que você chegue no objetivo final. Sim. Então, tudo isso é questão realmente de entender, né, sobre, gestão financeira, e não estou falando aqui que você precisa, nossa, se tornar um consultor financeiro, mas Sim. o mínimo, né, olhar para o quanto você está gastando, o que está passando no teu cartão, quanto está entrando, Até uma quanto sugestão, né, se custa. você quer um episódio só sobre finanças, a gente pode trazer, né, um episódio só Legal, falando sobre como a gente gosto. faz a gestão dos nossos negócios e finanças. Acho que é legal. Comenta aqui se você quer. Comenta, sei lá, financeiro, a palavra que a gente sabe que você quer o episódio. Senão não vale a pena trazer, se ninguém quer ouvir, né. Não, verdade, eu gosto, eu acho bem legal, Eu assim, gosto de falar desse assunto também. e é uma coisa que eu sofri muito, muito mesmo, Uhum. de não é falta de conhecimento, É né. que, por exemplo, a gente fez faculdade. Eu já fiz faculdade de administração, ok. Mas assim, na maioria das outras faculdades, ninguém ensina como gerenciar. Nem na escola, a gente não tem uma aula de gestão financeira. E se os pais não ensinam, a gente não vai saber. Sim. Graças a Deus, hoje a gente tem muita informação na internet, que você consegue achar um vídeo no YouTube e tudo mais, e ter informação. Mas muita gente ainda tem essa questão, esse bloqueio, talvez, né, em Sim. lidar com o dinheiro e não sabe. E aí fica, realmente entra em dívidas, ou realmente não fatura bem, mas não tem um caixa. Então são Uhum. várias questões, né. Não, exatamente. Até nessa consultoria financeira que eu aprendi a fazer a questão do bloco de conduta, uma coisa que ele falou muito, virou até uma das frases que tem na minha proposta comercial, que é a gente não quando a gente doa o nosso serviço, a gente doa o nosso tempo de vida, né. Uhum. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, porque se você é prestador de serviço como a gente, o que você está dando para o teu cliente não é só o serviço em si, a gente não está dando só uma mentoria, não é só uma consultoria, não é só o post do Instagram, a gente está dando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa Todo criatividade, conhecimento. e o nosso tempo de vida é uma coisa que não volta mais, não tem Sim. mais como voltar, não tenho como tirar aquelas horas que eu dei para o cliente, né, e usar para outra coisa de novo, não Uhum. volta mais. E aí isso mexeu muito comigo, porque eu comecei a olhar para o meu financeiro, aí mexeu, enfim, tem que fazer um episódio só sobre isso, mas Sobre isso. mexeu nesse ponto da precificação, do quanto eu estava cobrando, como eu estava me enxergando, como eu me valorizava, o quanto isso afetava a minha autoestima, que aí afetava a leveza da minha rotina. Então é Uhum. tudo um conjunto, né. É, A um gente vai efeito dominó. fazendo sim, a gente vai fazendo um podcast de cada assunto, mas na verdade são todas coisas interligadas, né, elas É. acontecem, juntas ali, e juntas também dão o resultado final, né. Então, acho que é isso, é importante a gente olhar para que trazer leveza para a rotina não é só entender: "Ai, ok, hoje eu mereço um cafezinho superfaturado", mas é entender, hã, como que vai ficar o teu negócio se você tirar esse tempo para tomar Uhum. esse cafezinho superfaturado, né, Sim. para descansar, enfim. E aí isso tudo vai ser reflexo da organização, processos, gestão que você tem. E tem coisas que você pode começar fazendo ainda quando você é pequena. Talvez no começo você não vai ter tanto tempo livre, não vai ter tanto espaço para leveza, não vai ter tanto tempo para fazer as coisas que você quer. Mas você já precisa ter essa mentalidade, que é justamente o nome, né, mente de empresária. É você já ter uma mente de empresária ainda quando você é MEI. Você pode ser um MEI, você pode estar começando, pode estar sozinha, mas você já vai tendo uma visão a longo prazo. Ok, hoje eu estou trabalhando 12 horas por dia, não tenho funcionários, tô começando meu negócio. Ok, mas como você quer estar daqui a um ano? E aí, cada decisão que você vai tomar a partir de hoje vai ser baseada em como você quer estar daqui a um ano. Que é o Sim. que aconteceu comigo. Ano passado, eu precisei encerrar alguns projetos, dizer não para outros. Esse ano também. Mas não foi pensando no momento, porque se fosse pensando no momento, eu não diria não. Porque eu lembro que o contrato que eu encerrei era um contrato muito bom. Mas eu me programei pra isso, obviamente, não foi assim do dia pra noite, mas eu fiz pensando a longo prazo, porque eu não me via trabalhando naquele projeto a longo prazo.
E eu falei: "Não, então hoje talvez eu precise dizer não para esse projeto". E aí foi o que eu fiz. Hoje eu colho os frutos dessa decisão, mas não foi do dia para noite, foi pensando a longo Sim, prazo. E naquele momento talvez eu não poderia dizer não, pensando no financeiro, por exemplo. Mas me sim. trouxe outros benefícios, me trouxe um benefício da leveza na minha rotina, que hoje eu colho. Hoje eu tenho uma rotina mais saudável, que eu posso ter tempo para ir na academia de manhã e tudo mais. Mas foi coisas Sim. que eu comecei a construir lá atrás. Então, se hoje você ainda não pode ter talvez tantos momentos off, você tá trabalhando mais, ok, você entenda que é uma fase, e que talvez na fase de início de crescimento você vai precisar trabalhar mais, mas já pensa, não pode ser uma rotina, você não pode normalizar isso. Então não normaliza e já pensa no longo prazo para o teu Sim, negócio, né. o que fazer para resolver essa situação, É, né? já começa a pensar nisso. Porque eu até fiz uma mentoria com uma fotógrafa e ela estava trabalhando também, assim, 12, 14 horas por dia. E a gente foi olhar, no caso dela era erro de precificação. Uhum, Então, se ela já tem toda essa demanda e ela cobrasse bem pelo trabalho dela, ela não precisaria estar trabalhando 14 horas por dia, né? E então é importante a gente olhar também se você está trabalhando realmente porque precisa, você está começando agora e uhum, tal, tá sozinha, tem muitas funções, ou se é porque falta você delegar, ou se é porque tua precificação às vezes está muito baixa, se você porque aí também tem isso, às vezes a precificação baixa, você não consegue delegar porque não tem dinheiro. Então tem que cobrar mais para conseguir delegar, para conseguir crescer, para ter mais tempo. É tudo uma escadinha, né, isso é uhum. uma série de decisões, e são decisões que não são fáceis de serem tomadas, né. Sim. Então, por exemplo, o que você falou, a questão do financeiro. Tem nãos que a gente fala e que a gente fica se perguntando depois o porquê, né, tipo, se foi uma decisão certa. Então, eu disse não para fulano, mas será que eu tomei a decisão certa? E se esse dinheiro me fazer falta depois? Porque tem muito a crença de escassez, olha, a gente sempre fica Uhum. nisso, né. E se eu precisar desse dinheiro depois? Nossa, era pouco, mas tem tal pessoa que ganha menos. Ai, mas quando eu era CLT É, não dá pra tem comparações que a maioria na é, verdade, qualquer comparação ela é ruim, mesmo com a comparação sim, com a gente mesmo, às vezes sim. pode ser maléfica, né, então tentar não se Nossa, e comparar. essa questão, assim, de financeiro mesmo, é uma coisa que mexeu muito comigo, porque quando eu era CLT eu ganhava um salário mínimo. Então, assim, tem um contrato lá R$ 1.500 social media. Uhum, Pra gente hoje, pra nossa estrutura de negócio, é muito barato, não tem como ter um contrato desse valor. Só que na época, às vezes eu ficava assim na época, até agora, né, às vezes uhum. ficava assim, tipo, tá, R$ 1.500, nossa, mas tem quantos brasileiros não ganham R$ 1.500 no mês, É, sabe? E aí eu não tô aceitando pra fazer, né, conteúdo e tal, mas é entender o quanto teu serviço vale e tudo mais, e o que que vale a pena você manter na sua rotina ou não, né. Então é ter leveza nas decisões, também saber que leveza nas decisões não quer dizer que elas serão fáceis de serem tomadas, né. sim, Mas exato. mas quer dizer que, assim, vão respeitar, porque leveza acho que é sobre isso que a gente quer trazer nesse episódio principalmente, que é a Uhum. leveza que nesse lugar que a gente tá falando, não é sobre ser fácil, em nada, não vai ser fácil, não vai nossa, vai facilitar muito a tua rotina, nossa, você não vai sentir que tá trabalhando, não é isso, É. mas é que vai ter um equilíbrio, vai ser saudável, vai respeitar os teus limites, você respeitar aquilo que você quer para o teu negócio, respeitar o teu propósito, vai fazer sentido pra você. É leveza nesse sentido, sabe, quando Uhum. você trabalha e mesmo que trabalhe muito, você vê que valeu a pena. Você Nossa, gosta daquilo, então não exato, é se sente maçante. realizada, né. É, porque eu acho que é isso, já se encaminhando, né, para o final do episódio, a leveza não é você não trabalhar, não é moleza, não é ter preguiça, não é não fazer as coisas, não quer dizer que você vai sentar ali e vai ter Sim, 2 pessoas te abanando e tua vida vai ser isso. Não, a rotina ela vai ter problemas, vai ter obstáculos, vai ser cansativa muitas vezes. Isso é normal, todo mundo tem, mesmo quem tá faturando muito, tem esses problemas. E quanto mais acho que você fatura, mais problemas você tem, problemas sim, maiores, mais difíceis. Então não é isso, mas é ter ali como se for um propósito para aquilo, você sabe por que que você tá fazendo, você tem momentos de descanso e de desfrute também, porque nada adianta você faturar muito, conquistar as coisas que você está conquistando se você não tem momentos para celebrar isso e para desfrutar. Esses dias eu fechei um contrato, eu fui para o shopping, estava sozinha, falei: "Ah, quer saber? Eu vou tomar um café super faturado, vou comer aqui comi um cinnamon roll no dia". Falei: "Por que não celebrar esse contrato que eu fechei?". Às vezes a gente fica ali tão na rotina, no piloto automático, que a gente não celebra as pequenas coisas. sim, Então é importante verdade. ter esse momento de celebrar. Então, eu gostaria de trazer isso, né, leveza é equilíbrio, mas não é moleza e não é falta de trabalho, é só você organizar a sua rotina e ter momentos ali que você consiga desfrutar. Algo a mais que você queira acrescentar sobre leveza? Sobre leveza, eu acho que agora a gente tá no final de ano, né. Aproveite para descansar se você puder, aproveite para olhar, faça uma se você não fez esse planejamento estratégico, ou mesmo que você já tenha feito, talvez você não tenha analisado alguns pontos que a gente trouxe aqui, né, sobre a tua rotina, sobre como trazer mais leveza.
Aproveite para olhar como foi 2025, faça metas realistas para 2026, porque, de novo, não vai ser fácil, não é porque vai ter leveza na rotina que vai ser fácil, mas se você for realista, se você for organizada, se for planejada, tudo isso vai trazer, uma certa sustentabilidade ali para o teu negócio, vai trazer mais previsibilidade, você consegue estar com os pés no chão, e aí é isso que te traz leveza, sabe. Então, faça metas que cabem realmente na tua vida, no teu negócio agora, não se preocupe tanto com o que a gente falou da comparação, né, às vezes a gente olha assim: "Nossa", nós mesmos Uhum. fazemos isso também. "Nossa, mas fulano tá faturando tanto, nossa, mas Tem um ciclano tá negócio fazendo isso". perfeito. Aham. E aí tu: "Nossa, eu quero faturar, sei lá, 1.000.000 1.000.000 no ano que vem e tal". Só que, às vezes, não é possível, não é o teu momento ainda e tá tudo bem, sabe. Leveza também é isso, a gente falou, né, entender os seus limites. Então faça metas realistas, pense o que você pode fazer para 2026 para ser um ano mais leve, o que que você não fez por você talvez esse ano e que você precisa fazer por você ano que vem. Tenha certeza, assim, por quem já viveu esse processo, que quando você cuida de você, a tua empresa deslancha. É sério, assim, é uma matemática que a gente não faz, né, a gente não pensa nisso quando começa a empreender, mas faz muita diferença. Eu estava comentando isso ontem ainda com a Sônia, né, que o quanto esse ano tem me dedicado à academia, comer bem, dedicar minha saúde mental, dedicar a minha autoestima, né, a parte estética mesmo, ir no salão Uhum. toda semana, que era um hábito que eu não tinha, que eu adquiri esse ano, comprar roupa nova, né, esse tipo de coisa, assim, que você faz por você e aí você vai se sentindo cada vez mais confiante, mais empresária, mais Uhum. empoderada, e você começa a tomar decisões como tal. Sim. Então, às vezes, você também tá tão ali sobrecarregado e tal, uma rotina tão exaustiva, que você nem se sente mais empresária, você não consegue tomar decisões assertivas, porque você não tá nesse lugar, não tá ocupando o lugar que você deveria. Então aproveita esse final de ano, que é um momento bem de reflexão, né, a gente sempre fica reflexivo, pensando o que queremos para o ano que vem, o que fizemos esse ano, então aproveita esse momento para entender para onde você está indo, o que que você espera do ano que vem, e quais decisões talvez você esteja adiando que você precisa tomar para viver com mais leveza, porque é possível sim empreender e ter leveza ao mesmo tempo, respeitando aquilo que você é e aquilo que você acredita. Finalizando o episódio aqui nesse cenário todo temático natalino, esse é o nosso último episódio de 2025 e o quinto episódio do nosso podcast que a gente iniciou agora em outubro. Então, isso é mais um insight, né? Não espere a segunda-feira, não espere o janeiro para começar. Se você pode começar o projeto hoje, por que não? Então, não espere o próximo ano para começar. Comece quando você puder. Comece uma terça, numa quarta, numa quinta, numa sexta, num sábado, independente. E acho que esse é o nosso maior aprendizado desse ano, né? Não Sim, esperar para começar, verdade. não esperar as condições perfeitas para começar, que você possa ter um 2026 maravilhoso, incrível, de crescimento, de evolução no seu negócio, e que você consiga realizar as suas metas, seja realista, mas seja sonhadora também, com o pé no chão, é claro, né, com as metas que você consiga cumprir, que seja possível para sua rotina, para que você vislumbre ali o longo prazo do seu negócio. E em 2026 a gente pretende trazer ainda mais conteúdos, então, se você quer um tema específico, a gente já recebeu solicitações, pedidos de episódios sobre processos e organização, que a gente vai fazer também. Então, se você tem algum tema que você quer escutar, deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber as suas percepções sobre esse episódio. Compartilha com uma amiga empreendedora que precisa ouvir. A gente quer realmente criar uma comunidade, mostrar que o empreendedorismo, ele nem sempre é lindo, mas ele pode ser muito, muito produtivo, pode ser muito bom para quem tem um negócio, que ama um negócio, que tem uma visão a longo prazo de construção. Então, que 2026 traga isso para você. E a gente se vê. A gente vai ficar com o nosso recesso, então a gente vai ficar 3 semanas sem ter um próximo episódio, mas em janeiro a gente volta com tudo, com muitos conteúdos para você. E também, se você quer escutar o podcast só o áudio, né, você pode escutar no Spotify. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo, deixar o seu curtir, né, o seu like, que ajuda a entregar para mais pessoas. Muito obrigada por ter nos assistido ou nos ouvido até aqui. Foi um prazer compartilhar com vocês, né, esses 5 episódios do Mente Empresária, que foi um projeto, que a gente tirou do papel, estava no nosso Cronograma, nossa planejamento, meta. né, nossa meta de 2025. E é isso que a Luna falou, acho que ela foi muito assertiva. Desejamos a você boas festas, aproveita, descansa, planeja o seu negócio, volta em janeiro focado. 2026 vai ser um novo ano, como diz a Lana me falou mais cedo, que é um É, ano 1, né, ano 1, é um novo ciclo. um novo 2025 foi um ano ciclo. 9 de encerramento e 2026 é um ano 1. Quem Então, acredita olha em só, é um astrologia, ano de recomeço, você vai poder recomeçar, fazer acontecer, e a gente espera que você possa estar por aqui para compartilhar muito mais conteúdo sobre o mundo do empreendedorismo. Foi um prazer estar com você até aqui, até o próximo episódio. um feliz Natal e até 2026.